Eu acho super importante gravar esse vídeo aqui sobre as diferenças entre o Full HD, HD, 4K e 8K. Porque na hora de comprar, muitas pessoas têm dúvida a respeito das diferenças, né, em relação a isso e não sabem onde encontrar, né, uma solução para isso. Bom, o que eu estou comprando quando eu compro uma TV HD, uma TV 4K, uma TV 8K? Bom, nós precisamos entender que a imagem, tá, digital, ela é formada por pontos, pequenos pontos. Para quem teve TV, aquela TV antiga, né, quando você olhava perto dela, você conseguia enxergar esses pequenos pontos. Quem já teve perto de um painel de LED já enxergou um pontozinho, né, iluminado, que é o LED. Como nós vamos explorar isso para poder entendermos que esse pontozinho luminoso é chamado de pixel, tá? E é esse pixel que vai formar a imagem completa, beleza? Então vamos avançar. Bom, o pixel ele é a menor unidade que compõe uma imagem, tá? E ele é baseado em três cores básicas, tá? O vermelho, que é o red, o green e o blue, né? Que é o verde e o azul, tá? São essas três cores básicas, só que existem 256 tonalidades. Quando tem 8 bits de profundidade, a gente tem 256 tonalidades de vermelho, 256 tonalidades de azul, 256 tonalidades de verde, tá? Isso nos permite ter 16 milhões de cores, cara. É muita cor se a gente combinar todo mundo com todo mundo, tá? E é possível a gente desenvolver, né, cores reais, né, da forma que foi visto, da forma que foi filmado, da forma que vai ser exibido, com 16 milhões de cores, beleza? Então, a nitidez dessa imagem vai depender de quantos pixels, de quantos pontinhos eu estou conseguindo exibir, tá? Para poder detalhar melhor aquela imagem, perfeito? Porque quanto menos detalhada é a imagem, menos eu capto, né, os detalhes da imagem, então menos nítida a imagem fica. Ok, vamos continuar avançando. Olha só, por exemplo, um coração desenhado com poucos pixels, cada pixel é um quadradinho, então você vê um coração, você compreende que é um coração, mas ele tem poucos pixels. Agora, se eu conseguisse aumentar a quantidade de pixels aí, o que ia acontecer? A gente ia conseguir ver um coração redondinho, né, com um reflexo luminoso aí nele, né? E aí você não ia mais ver esses quadradinhos, né? Você ia ver um círculo dourado em volta dele, como se tivesse iluminado, batendo, alguma coisa assim, certo? Do lado direito da imagem aí você vê um painel de LED, né? Vários LEDs, você consegue se aproximar, quando você se aproxima você vê os LEDs acesos. De longe você consegue ver a imagem acontecendo, o filme rodando, beleza? Então vamos continuar avançando. Olha só a diferença, ó. O HD ele tem 1280 pixels, né, de comprimento por 720 pixels de altura. Full HD 1920 pixels de comprimento por 1080 pixels de altura, né? O 4K 3840 pixels por 2160 pixels. O 8K 7680 por 4320. Olha a diferença, certo? A questão não é que a imagem está cortada aí, né? Mas imagina, eu vou ter que exibir essa mesma imagem aí que está dentro do 8K dentro daquela janelinha menor ali que é onde está o HD, por exemplo. Então eu vou conseguir ver menos detalhes, né? Menos as janelinhas que você está vendo aí mais bem exibidas vão ficar menos detalhadas quando eu exibir numa imagem HD, certo? Os detalhes vão ser perdidos. Alguns detalhes, se eu estiver assistindo dentro de uma Full HD, vão ser perdidos dentro de uma HD, ok? Então vamos continuar avançando. São muito importantes no inglês a gente diferenciar, que é a High Definition,
e o hard disk. As duas são siglas HD, tá? 8D, ok? A gente tem que tomar cuidado porque depende muito do contexto que a gente está conversando ou falando ou lendo. A gente pode ver a 8D, o HD, e a gente poder se confundir, tá? High definition, alta definição, tem a ver com imagem, tá? E a gente vai estar se referindo a HD quando a gente está falando de imagem. Agora, hard disk é o disco rígido, tá? Quando a gente está falando de hardware, de parte física do computador, de peça do computador, aí a gente tem hard disk. O que é o hard disk? É a parte do computador responsável pelo armazenamento dos dados, das informações do computador, tá? Fica atento para você não se confundir novamente com isso, tá? Então, para formar uma imagem HD, a imagem HD ela forma com 921.600 pixels, tá? Uma imagem Full HD ela se forma com mais de 2 milhões de pixels. Uma imagem 4K ela tem 8.294.400 pixels. Já uma imagem 8K, 33 milhões de pixels de definição. Então é uma imagem muito detalhada, né, com muitos pixels, definição altíssima. Ok? Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva, compartilhe, curta o canal. Muito obrigado.